Olá, eu sou a Bianca e como parte da avaliação parcial de mecânica geral, foi proposta uma apresentação sobre o tema atrito e desgaste de materiais. E o artigo que eu escolhi, ele enfatizava especialmente sobre materiais poliméricos. Vou começar introduzindo o que é a tribologia. Basicamente, ela é a ciência que estuda o atrito, o desgaste, a lubrificação e ela é fundamental para projetos mecânicos, mancais, engrenagens e componentes automotivos. E a importância desse tema que o desgaste é uma das principais causas de falhas em componentes mecânicos, reduzindo muito a vida útil dos equipamentos. E agora, trazendo um pouquinho do conceito de atrito, ele é a resistência ao movimento relativo entre as duas superfícies de contato. E nos polímeros, o atrito ele é diferente daquele observado nos metais. Isso acontece devido ao comportamento viscoelástico do material, à predominância de contato elástico e à dependência das propriedades mecânicas com o tempo. Agora eu vou trazer um pouquinho dos componentes da força de atrito, e ela pode ser dividida em duas parcelas, tanto o atrito por deformação, que acontece a deformação elástica da superfície, então ela tem uma dissipação de energia na forma de calor, e um bom exemplo disso é a borracha de pneu, quando ela pega no asfalto seco, e tem um atrito por adesão, que ela surge das interações moleculares entre as superfícies, e ela é relacionada principalmente às forças de Van der Waals e às ligações intermoleculares. E um bom exemplo é um prego de aço riscando uma superfície de madeira. E aqui eu coloquei uma imagem exemplificando esses dois tipos de atrito. Então, por deformação, a natureza ela é física-mecânica e por adesão, ela tem uma natureza química eletromagnética. Agora, trazendo um pouquinho do conceito do desgaste, ela é uma perda progressiva do material, causada pela interação entre as superfícies em movimento relativo. E a maior consequência disso tudo acaba sendo a redução da eficiência, falhas mecânicas, custos de manutenção elevados, redução da vida útil dos componentes, dentre outros. E aqui eu trouxe os principais tipos de desgaste. Então nós temos o adesivo, que ele é mais comum em polímeros, que é o tema do artigo, formação de partículas finas, a transferência de material para a contraface. Existe também o desgaste por fadiga, que são as tensões cíclicas que provocam trincas e o desprendimento do material. Tem o abrasivo, que ocorre por corte ou sulcutamento da superfície, e a presença de partículas duras acelera esse processo. E temos o desgaste corrosivo, que é muito comum também, a gente ouve falar sobre ele, que é associado às reações químicas no ambiente. E aqui eu trouxe novamente as imagens exemplificando cada uma delas. Aqui nós teremos a equação de Archad, onde Q é igual ao volume removido pelo desgaste, o N é a carga normal, H é a dureza do material e o K é o coeficiente do desgaste. Ou seja, quanto maior a dureza, menor o desgaste, e quanto maior a carga, maior o desgaste. E agora eu trouxe umas propriedades dos polímeros que eles apresentam baixa dureza comparada aos metais, comportamento viscoelástico, dependência da temperatura e dependência da velocidade de carregamento. Então, por isso, seus coeficientes de atrito eles variam significativamente com as condições de operação. Agora, falando um pouquinho dos filmes de transferência, durante o deslizamento, parte do polímero ele pode ser transferida para a superfície oposta. Então, forma-se um filme fino polimérico. E esse filme ele reduz o atrito e o desgaste. E alguns benefícios que a gente trouxe aqui é a menor remoção do material, a maior vida útil e o melhor desempenho tribológico. Agora eu trouxe aqui os polímeros de baixo atrito. Tem o PEAD, que é o polietileno de alta densidade, principalmente ali o Teflon, que é a estrutura molecular linear, baixa energia superficial, fracas forças intermoleculares e a formação eficiente de filmes de transferência. E o coeficiente de atrito ele pode atingir valores próximos ali de aproximadamente 0,05. Aqui eu trouxe algumas aplicações industriais. Então, os materiais poliméricos eles são amplamente utilizados em mancais autolubrificantes, guias lineares, buchas, componentes automotivos, sistemas de transmissão, equipamentos industriais, e as maiores vantagens é o menor peso, o menor ruído, a resistência à corrosão e o baixo custo de fabricação. Então, concluindo o tema desse artigo, o atrito em polímeros ele possui componentes de deformação e adesão, e o desgaste depende das condições de contato das propriedades do material. E a equação de Archad continua sendo uma ferramenta importante para a previsão desse desgaste. E o PAD e o PTFE, eles apresentam um excelente comportamento tribológico. E o entendimento dos mecanismos do desgaste é essencial para aumentar a vida útil dos componentes mecânicos. Aqui estão as referências, tanto do artigo quanto da imagem que eu utilizei, e muito obrigada pela atenção.